Boa noite a todos. Hoje vamos fazer um estudo para fixar o conteúdo de exame físico geral da parte de semiologia. Meu nome é Matheus, eu sou estudante de medicina e faço parte da equipe da Medicina. Para acessar aqui é bem fácil, creio que todos já sabem, você abre os planos de estudo. Hoje iremos fazer a parte de ciclo básico, que é onde se encaixa a semiologia. Abrimos aqui, tem vários planos de estudo e vamos fazer a parte de exame físico geral. Eu selecionei dessas 15 questões, eu selecionei 10, que eu achei que seria mais coerente e melhor para o nosso estudo. Então, vamos começar. Primeira questão. Sobre a técnica básica do exame físico, assinale a alternativa incorreta. A inspeção utiliza o sentido da visão do médico para avaliar o estado geral do paciente. Essa questão está certa. Então, como o pé é incorreta, já vamos riscá-la. A palpação se baseia nos sentidos de tato e de pressão do médico para avaliar o paciente. Correto também. Inspeção, palpação, percussão e ausculta são as 4 etapas do exame físico. Falando agora da percussão, ela avalia o som obtido e a resistência oferecida pela região percutida. Certo também. Vamos ver a última questão para ver se ela vai estar errada. Geralmente o médico se posiciona à esquerda do paciente. Opa, aqui temos a questão incorreta, a alternativa incorreta, porque o médico ele deve se posicionar à direita do paciente. Então vamos ver se acertamos. Isso mesmo. O feedback aqui, como por convenção, o médico se posiciona à direita do paciente. E mais uma dica que fala que o ambiente precisa ser claro, bem iluminado e silencioso. Aqui dá um exemplo com esta imagem. O médico ficando à direita do paciente. Para fixar essa informação, vamos fazer um flashcard, que depois nós poderemos revisá-lo. Então, vamos lá. Selecionamos o deck, exame físico geral, e a parte da frente e a parte de trás do flashcard. Então, aqui na frente podemos escrever de que lado o médico deve ficar para examinar o paciente. Temos a opção de ocultar palavras, porém, primeiramente, vamos fazer um flashcard utilizando a questão de virar com a resposta na parte de trás dele, do lado direito. Salvamos. Já temos o primeiro flashcard. Vamos para a próxima questão. Sobre a avaliação do nível de consciência, assinale a alternativa correta. A sonolência, o torpor e o coma são graus variados de depressão da consciência, em que há sono normal, mas dificuldade ou não para despertar. Essa alternativa parece que está correta. Vamos ver se as outras estão erradas, para daí nós garantirmos o acerto da questão. A escala de Glasgow serve para classificar o grau de delírio do paciente. Não, Doc, não é o grau de delírio, é o grau de coma. Então já sabemos que essa está errada. Classifique-se que um paciente está consciente quando ele está acordado, independentemente da sua adequação no tempo e espaço. Não, não adianta só estar acordado se ele não está conseguindo responder às perguntas, não está conseguindo se comunicar. Então essa está incorreta. A confusão mental ocorre quando o paciente está com alto grau de depressão da consciência. Não. A confusão mental ocorre quando o paciente está em vigília, mas ele não consegue responder ao que você pergunta. Então, estaria errada também. Essa é a certa. Vamos conferir. Isso mesmo. Esse é o conceito de sonolência, torpor e coma, que eles são graus variados de depressão da consciência. Aqui está a escala de Glasgow, que mostra o score e que manobra que você tem que fazer para obter essa pontuação, que ela vai analisar e classificar o grau de coma do paciente. Então, eu acho que aqui está a pontuação, menor que 8 indica gravidade, entre 9 e 12 coma moderado e entre 13 e 15 coma leve. Vamos fazer um flashcard sobre a escala de Glasgow. Vamos anotar
qual que seria... Para que ela serve? Vamos pedir para que ela serve. Então, flashcard, seleciono. Glasgow serve para medir o grau de... Vamos fazer assim desta vez. Vamos ocultar a palavra. Aí depois ela vai ficar ocultada e nós vamos ter que saber certo o que completa aqui. Salvando mais um flashcard. E depois esses flashcards vão ser revisados. Esse que é o bom. Você pode fazer o teu plano de estudo, pode resolver suas questões com a plataforma do MedSimple e ao mesmo tempo já ir fazendo flashcard, anotando alguma coisa aqui colorido, para daí depois que você faz, você vai lá e revisa ainda, porque alguma coisa pode passar batido. E às vezes você acerta a questão, mas tem uma informação importante que está na alternativa incorreta. Então, sempre é bom ver o feedback até das alternativas incorretas, porque sempre tem alguma informação importante. Aqui a respeito do... Quando ele está acordado independentemente de sua adequação no tempo e espaço, não. Ele tem que manter a conversação e a atenção. Então, como nós já havíamos falado, vamos para a próxima. A respeito do IMC. O IMC serve para indicar se um adulto está acima do peso, obeso ou abaixo do peso ideal, sobre o índice de massa corporal. Assinale a alternativa correta. Aqui é bem importante saber sempre qual que são os níveis do IMC. Então vamos lá. IMC maior do que 18 é considerado peso superior ao normal. Não. Nós sabemos que essa alternativa está incorreta, porque a classificação é entre 18,5 e 24,9 é considerado normal. Vamos lá, IMC maior do que 25 é considerado obesidade grau 1. Não também. Maior do que 25 é considerado sobrepeso, peso acima do normal. IMC entre 18 e 25 é considerado normal, correta. IMC maior do que 30 indica obesidade mórbida. Não, maior do que 40. Vamos ver. Acertamos. E aqui está a fórmula para calcular o IMC, que deve estar decorada para nós, que é peso dividido por altura ao quadrado. E aqui está a escala, que podemos ver até melhor nessa imagem aqui, na qual o IMC abaixo de 18,5 ele é considerado abaixo do peso, entre 18,5 e 24,9 é considerado peso normal, 25 e 29,9 sobrepeso, 30 e 34,9 obesidade grau 1, 35, 39,9 obesidade grau 2, e a obesidade grau 3, ou obesidade mórbida, quando maior ou igual a 40. Então, vamos fazer um flashcard perguntando qual a faixa de IMC considerada normal. Como estava ali na resposta, 18,5 a 24,9. Vamos para a próxima. Sobre o exame físico geral, assinale a alternativa incorreta. Temperatura corporal pode ser medida em qualquer lugar do corpo, pois o corpo mantém temperatura uniforme. Me parece incorreta já a alternativa número A, porém vamos seguir vendo se as outras estão certas. A febre é considerada alta quando a temperatura corporal é maior do que 39. Está certo? Temperatura maior do que 39 é febre alta. Frequência cardíaca pela ausculta das bolhas cardíacas deve ser sempre igual à frequência do pulso. Essa é uma alternativa que não é tão fácil, não é tão simples, é um pouco mais específica, mas ela está correta sim. Frequência cardíaca ela deve ser igual à ausculta das bolhas cardíacas, deve ser igual à frequência do pulso. E no exame físico geral, deve-se avaliar a atitude do paciente frente aos diferentes tipos de decúbito. Essa também está certa, porque a gente tem vários tipos de decúbito, tem se o paciente vai ser o decúbito passivo, ativo, nós já vamos ver. Então, vamos para A, que realmente me pareceu incorreta. Creio que vocês já conseguem imaginar o porquê. Porque
que temos vários tipos de temperatura, tanto que existem padrões diferentes para a temperatura axilar, que é a que normalmente usamos aqui no Brasil, temperatura oral, temperatura retal, e elas até são níveis diferentes para definir o que é febre e o que não. São valores diferentes. Como está aqui no feedback da alternativa. Esses valores, tem gente que considera axilar normal até 37, até 37,2. Ela varia. Aqui está a variação, temperatura axilar oral. Tem a temperatura timpânica também, mas mostra que ela não é igual em todo o corpo, ela não é uniforme. Aqui sobre o que havíamos falado, que é uma alternativa um pouco mais complicada, ela diz aqui que a frequência cardíaca deve ser sempre igual à frequência de pulso, fala qual é o pulso normal e o que é considerado bradicardia. Aqui é a questão do decúbito ativo, decúbito passivo. O ativo é quando o paciente adota o decúbito por vontade própria. Passivo é quando ele permanece no modo em que é colocado sem conseguir mudar. E o indiferente é que ele adota voluntariamente qualquer decúbito. E as atitudes, tem a atitude indiferente, quando o paciente muda de posição sem incômodo, ou a forçada, quando ele não consegue mudar de posição. Vamos fazer um flashcard sobre essa alternativa da questão da febre alta. Vamos pedir acima de qual temperatura é considerado febre alta. Utilizamos o termo alta acima de 39 graus. Opa. Flashcard. Físico. A febre é considerada alta em casos de temperatura corporal acima de, vamos colocar aqui 39 graus. Vamos ocultar aqui. E daí na hora do flashcard, essa parte não estará aparecendo. Salvar. Próxima questão. Questão 5, ela pede para assinalar a alternativa correta. Temperatura da pele deve ser avaliada com a face ventral da mão ou dos dedos. Não, Doc, com a face dorsal da mão. Quando os fâneros estão quebradiços e sem brilho, há indício de desnutrição. Essa me parece correta. Quando os cabelos, os pelos em si estão sem brilho, estão quebradiços, é um dos indícios de desnutrição. Mas vamos ver as outras alternativas. Quando a elasticidade da pele estiver diminuída no exame de pinçamento, a pele está bem hidratada. Pelo contrário, se a elasticidade está diminuída, a pele ela vai estar desidratada. Então, essa está incorreta. E a frequência respiratória normal é de 60 a 100 movimentos por minuto. Não, aqui ele quis fazer uma pegadinha e inverter a frequência respiratória com a frequência cardíaca. Está errado. A frequência respiratória normal é de 16 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Então, essa está errada. Acertamos. E aqui tem uma imagem que dá um exemplo. De uma pessoa que está com os fâneros quebradiços, sem brilho, e isso é um indício de desnutrição. Mas esse flashcard vamos fazer sobre essa alternativa aqui, da questão da frequência respiratória, que ele falou que é de 60 a 100. Isso seria a frequência cardíaca. Mas vamos assinalar qual que é a frequência respiratória normal. Vamos pedir. A frequência normal é de 16 a 20 movimentos por minuto. Vamos ocultar aqui. Opa, que depois nós vamos ter que relembrar esse conceito. A questão 6 agora é uma questão um pouco específica, que vai falar sobre a mancha nas unhas. Então vamos lá. Existem manchas brancas nas unhas que são comuns em pessoas sadias. Qual o nome dessas manchas? Como eu disse, é uma parte do exame físico mais específica. Mas vamos ver o que tem aqui. Unhas distróficas. Não.
As unhas distróficas, normalmente elas são indício de uma patologia. Então, ela não vai ser uma unha considerada normal. A unhas em vidro de relógio, ela é mais comum de escutarmos porque ela normalmente é secundária a algum acometimento pulmonar ou cardíaco. Então, ela também não é comum em pessoas sadias. Se a pessoa está com a unha em vidro de relógio, ela está com alguma patologia, normalmente pulmonar ou cardíaca. Paroníquias, também não. Ela normalmente tem relação com uma infecção ou uma lesão, quando vai na manicure e ela machuca, ou quando a própria pessoa está fazendo a unha e machuca, daí surge essa paroníquia. Então, a resposta correta são as leuconíquias, que são manchas brancas nas unhas comuns em pessoas sadias. Aqui nós temos o exemplo desta imagem. Ó, aqui, normalmente as unhas distróficas indicam alguma lesão. As unhas em vidro de relógio, elas são unhas com ângulo maior que 160 graus. E como eu falei, normalmente são indícios de uma patologia pulmonar ou cardíaca. E as paroníquias são lesões perungueais, que podem acontecer quando a pessoa está na manicure ou fazendo a própria unha. Então, nessa, vamos perguntar qual o nome da mancha branca na unha considerada comum. O nome da mancha branca na unha comum em pessoas sadias. E vamos escrever atrás do cartão, leuconíquias. E olha que legal isso daqui também, que é possível fazer na plataforma do MedSimple. Dá para colocar uma imagem. Então, eu anteriormente salvei aquela imagem ali e coloquei aqui. Aí, na hora que eu virar o meu flashcard, vai aparecer na parte do verso do flashcard a imagem junto com a resposta. Agora, a 7 eu pulei. Eu selecionei a 8, que é uma questão de verdadeiro ou falso. Essa é bem simples, mas dá para revisar uns conceitos. Então, vamos lá. Sobre a preparação para o exame físico geral, julgue as afirmativas a seguir como sendo verdadeiras ou falsas. É necessário que o paciente fique totalmente desnudo durante todo o exame físico. Falso. O paciente, ele vai ficar com a parte desnuda, a parte que você estiver examinando. Ele não precisa ter o corpo todo desnudo se você não está examinando aquela parte. Então, a primeira é falso. O médico deve se posicionar à esquerda do paciente. Essa nós já vimos lá na primeira questão, que não é a esquerda, é a direita. Então, falso também. E o médico deve lavar as mãos antes e após o exame físico. Isso é muito importante, que mesmo com luva, você sempre pode ter uma bactéria ou alguma coisa na sua mão. É sempre importante lavar tanto antes de encostar no paciente quanto depois. Então, a sequência ficaria falso, falso e verdadeiro. Vamos ver. Ó, isso mesmo. Embora seja necessário que o paciente fique totalmente desnudo, o exame deve ser realizado expondo somente as áreas que estão examinadas naquele momento, com as demais cobertas. Temos uma imagem que é um mapa mental para preparação para o exame físico. Garantir a privacidade, ajustar a luz, ajustar a altura da cama, lavar as mãos antes e depois do exame. Então, vamos falar a respeito da questão de lavar as mãos. Vamos colocar. O médico deve lavar as mãos. Essa é uma flashcard bem simples e uma informação que a maioria já sabe, porém é sempre bom ressaltar porque às vezes não acontece. Na correria, um paciente atrás do outro, a pessoa acaba esquecendo. E por ser uma informação de grande importância no cotidiano do médico, a gente vai fazer um flashcard sobre, mesmo podendo parecer mais fácil. Mas agora para a questão 9, já estamos chegando quase no fim, faltam essa e mais duas questões. Essa a respeito dos sinais vitais, que apresentam um sinal vital alterado. Vamos ver. Pressão arterial 120 por 80,
Isso nós sabemos que é um sinal normal, não está alterado. Temperatura corporal de 37 graus, normal também. Frequência cardíaca de 78 batimentos por minuto em repouso, normal. Frequência respiratória de 24 movimentos em repouso. Essa, como nós já vimos na questão anterior, ela vai estar alterada, porque o normal é de 16 a 20. Vamos ver se acertamos. Isso mesmo. Indica uma taquipneia. Taquipneia maior que 20, quando a frequência respiratória está acelerada, e bradipneia menor que 16, quando a frequência respiratória ela está muito baixa. Normopneia, que seria o normal, de 16 a 20, como comentado. Nós vamos fazer um flashcard agora, já que nós já fizemos a respeito da frequência respiratória, sobre a frequência cardíaca. Vamos pedir qual é a faixa de batimentos por minuto considerada normocardia. Batimentos por minuto. Essa é uma outra informação muito importante, que da pressão arterial, nós já sabemos que o famoso 12 por 8 é normal, hipotensão é considerada quando a pressão está menor do que 90 por 60 e hipertensão quando está maior do que 140 por 90. E a temperatura, que é a questão de hipertermia, parexia, hipotermia. Mas, enfim, que a temperatura de 37 graus é normal, ou seja, a pessoa está febril, não é considerado febre. A 10 eu pulei também, então vamos para 11, que vai falar sobre edemas. Isso é bem legal. Sobre edemas, assinale o que for incorreto. Anasarca é um edema intenso e generalizado, com ascite e derrame pleural. Correto. Esse é o conceito de anasarca, um edema generalizado. Essa alternativa é bem legal, porque tem uma imagem que mostra e exemplifica o conceito. Então, depois nós vamos vê-la, mas agora vamos deixá-la de lado. Edema de pele enrugada indica que o edema está sendo eliminado. Sim, está certo essa questão também. O edema, ele é característico, quando ele fica com a pele lisa, ele significa um edema recente. Se ele está com a pele espessa, significa um edema de longa duração, e se a pele já está enrugada, indica que ele já está sendo eliminado. Então, essa está certa. Edema com pele quente e dolorosa indica que é inflamatório, correto. A questão dos sinais da inflamação, dois deles são a dor e o calor. E um edema duro indica que ele é de curta duração, ou seja, recente. Não, essa é a alternativa incorreta. Um edema duro significa que ele é de longa duração. Não. Edemas moles indicam retenção hídrica de curta duração e os edemas duros indicam retenção de longa duração, como linfedemas e elefantíases. Respeito da imagem, uma pessoa, um indivíduo com anasarca, que é esse edema generalizado. Pele lisa e brilhante, edema recente e intenso. Pele espessa, edema de longa duração. Pele enrugada, o edema está sendo eliminado. E aqui a questão dos sinais flogísticos, né? Os sinais da inflamação. Edema com pele quente e dolorosa indica que é inflamatório, e com pele fria indica que a irrigação sanguínea está comprometida. Olha, é um edema inflamatório. Vamos para a última questão, então, desse módulo. Questão 12. Vai falar sobre o exame físico geral. Essa é a alternativa correta. A ectoscopia ou somatoscopia inicia-se apenas após a anamnese completa, quando o paciente já está em roupas apropriadas para o exame. Não. A ectoscopia, o que ela é? Ela é a avaliação global do paciente. Então, ela já inicia desde que o paciente ele entra no teu consultório, entra na tua sala, você já começa a ver a questão da marcha, como que ele está caminhando, questão da postura, questão da consciência. Quando ele senta na tua frente, você começa a fazer a anamnese dele, ao mesmo tempo você já analisa se ele está
coerente, se ele está conseguindo responder o que você pergunta, se está conseguindo falar adequadamente. Então, ela não vai iniciar apenas após a anamnese. Ela é uma das primeiras coisas. Você pode fazer durante, antes. Você vai, desde que o paciente entra, você já começa a analisar esse estado geral, esse estado global dele. O exame físico geral inclui avaliação do estado geral, avaliação do estado de hidratação, antropometria, avaliação do estado nutricional, desenvolvimento físico, biotipo, tipo morfológico, faces, atitude e decúbito preferido no leito, mucosas e marcha. Essa me parece estar correta. Vamos ver a próxima. A avaliação do estado geral é a mesma coisa que o exame físico geral? Não. O exame físico geral, eles são manobras específicas que você vai utilizar para examinar o teu paciente. A avaliação do estado geral ela é um conceito mais subjetivo, é isso que eu estava falando, que você com o tempo, com a experiência, vai começando a entender o que é um paciente que não está conseguindo manter a postura, que está zonzo, que está tonto. Então, a avaliação do estado geral não é a mesma coisa que o exame físico, por causa que ela é subjetiva. A avaliação do estado geral é uma avaliação objetiva, com base no conjunto de dados exibidos pelo paciente e interpretados de acordo com guidelines internacionais. Não, que como eu acabei de falar, a avaliação do estado geral é uma avaliação subjetiva, na qual você interpreta de acordo já com a sua experiência, com os seus dados. Então, ela está incorreta. Vamos ver se acertamos. Isso mesmo, acertamos a alternativa B, que o que eu estava falando da avaliação do estado geral ser subjetiva, com base no conjunto de dados exibidos pelo paciente. Então, vamos falar isso sobre a avaliação do estado geral. Adicionar o deck. A avaliação do estado geral. Como que nós podemos formular esse deck? Vou escrever subjetiva e depende dos parâmetros conhecidos pelo médico. Vamos colocar assim. Isso daqui não que seja uma resposta única, você poderia mudar, mas só para nós lembrarmos que ela é subjetiva e depende dos parâmetros do médico. Não existe um guideline e esse tipo de coisa que vai dizer o que é certo e o que é errado. Salvar aqui. Do edema também, vamos fazer um flashcard, para nós não esquecermos, que é um assunto bem importante. Vamos perguntar como está na alternativa. Vamos. Edema duro significa um edema de longa duração. Daí nós pegamos e deixamos o longa ocultado. Aqui, ó, diz que o edema duro ele é de curta duração, mas na verdade ele é de longa. Então aqui nós já fizemos o flashcard. Agora vamos revisar. Fizemos 10 questões desse módulo. Vamos revisar aqui nos flashcards agora. O médico deve lavar as mãos antes e depois do exame físico do paciente. Aqui ele acabou ocultando a palavra mãos, mas dá para saber que é as mãos antes e depois do exame físico do paciente. Aqui você pode escolher se você considerou a questão difícil, fácil, se você entendeu. E assim a própria plataforma, o próprio algoritmo da plataforma, ele vai te indicar se você precisa revisar esse flashcard em determinado período de tempo. Quanto mais fácil você considerar, mais tempo ele vai demorar para você precisar revisar. Frequência respiratória normal é de 16 a 20, como comentamos anteriormente. Qual a faixa de IMC considerada normal? Vale ressaltar que os flashcards têm um tempo para você resolver, senão ele vai virar automático.
Então, você tem 1 minuto. Tem que ser perguntas rápidas e respostas rápidas. Faixa de MC considerada normal é de 18,5 a 24,9. Isso mesmo. Edema duro significa um edema de longa duração. Se for um edema mole, é de curta. Se for liso, vai ser um edema recente, espesso ou longo. É sempre bom saber isso para quando você analisar o paciente. A febre é considerada alta em caso de temperatura corporal acima de 39 graus. Qual a faixa de batimentos por minuto considerada normal? De 60 a 100 batimentos por minuto. Perceba, Doc, que são respostas rápidas para você bater o olho e ver se você se lembra ou não. Caso você não se lembre, você coloca como difícil, que ele vai te pedir para revisar esse flashcard logo até você conseguir fixar bem. De que lado o médico deve ficar para examinar o paciente? Essa foi a nossa primeira questão. E, como você já deve saber, já deve estar fixado na sua cabeça, é do lado direito. Qual o nome da mancha branca na unha comum em pessoas sadias? Essa é uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais específica. Então, vamos ver se nos lembramos. É a leuconíquia. Nesse flashcard vamos ter até uma imagem, vamos ver. Leuconíquia, e aqui a imagem que dá para você adicionar quando você cria o flashcard. A escala de Glasgow serve para medir o grau do paciente. É o grau de coma. Essa escala é muito importante e vale a pena dar uma revisada. A avaliação do estado geral é subjetiva, como nós tínhamos comentado, e depende dos parâmetros conhecidos pelo médico. Essa foi aquela que a gente disse que poderia completar de outra forma, porém é só para nós lembrarmos que essa avaliação do estado geral ela é subjetiva. Não existem os parâmetros específicos, assim como existem na questão dos sinais vitais, do exame físico. Vamos ver. Subjetiva e depende dos parâmetros conhecidos pelo médico. Então era isso, Doc. Conseguimos revisar aqui o conteúdo, fazer essas questões do exame físico geral, fazer os flashcards. Muito obrigado a quem acompanhou a live e até a próxima.